E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês e estamos em mais uma pergunta da Serenata. Gente, é referente a qual lição essa daqui? Lição de número 13 que fala a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E qual é a pergunta? Olha só, mulher não pode cortar cabelo e homem não pode deixá-lo grande? Essa aqui é a pergunta. Por quê? Porque na passagem que a gente estudou, a gente fala sobre Maria e também Marta. E essa Maria, ela vai e se encontra com Jesus, quebra o vaso, limpa, no caso, derrama um perfume em Jesus e retira o véu e os enxuga com os seus cabelos. Então, gente, sabendo disso, a gente vai interpretar essa situação, porque tem igrejas que proíbem certas coisas, então a gente vai entender o porquê, vai entender se é certo, se é errado, se tem fundamento, se não tem, tá bom? Vamos lá, qual é a resposta? Em 1 Coríntios 11, do 13 ao 15, fala o seguinte: julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Porque na época tinha que usar o véu. Então, é apropriado para uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. Então, aqui fala que é desonra o homem ter cabelo comprido. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Então, gente, a gente está vendo aqui a situação em que é aí que essas igrejas aplicam esta passagem, a doutrina e o fundamento delas. Porque fala que a mulher não pode deixar o cabelo cortado ou cabelo curto e o homem não pode deixar o seu cabelo grande. É aí que entra essa explicação. Eles em 1 Coríntios 11, do 13 ao 15. Então vamos lá. Por que existiu isso? Vou explicar para vocês agora. Na Grécia Antiga, que Corinto se apresenta nesse local, tinha o templo de Afrodite, que era uma deusa da época, deusa romana, grega e tudo mais. Tá. E nesse templo existia mais de 1000 prostitutas. Sim, a Afrodite é representada como deusa do amor. E existiam essas seguidoras de Afrodite, e elas deveriam ser prostitutas, vender o seu corpo. E elas tinham cabelo curto ou raspado. Presta atenção nisso daí. Elas tinham cabelo curto ou então raspado. Tá? Então essas 1000 prostitutas que ficavam no templo de Afrodite, elas desciam, tá bom? Essa parte que ficava na parte mais alta, elas desciam até a cidade, se encontravam com os homens e praticavam. Então é aí que está a situação. Ou seja, logo naquela região, toda mulher que tinha um cabelo raspado era interpretado como serva dessa deusa. Ou seja, se a mulher, eu enxerguei a mulher aqui na rua, eu estou na região da Grécia Antiga, estou na região de Corinto, que é onde Paulo escreve essa passagem. E eu vejo a mulher com cabelo raspado ou curta. Então, poxa vida, ela deve ser uma das seguidoras dessa deusa, que é a deusa Afrodite. Então, é uma forma de desmiuçar, de saber se essa pessoa serve a Deus ou não. Tá? Olha só que fala em 1 Coríntios 11, 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse raspada. Olha só, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, não está falando dela cortar, com a cabeça descoberta, sem o véu, tirei o meu véu, é como se estivesse raspada. Ou seja, não era apenas a mulher de cabelo curto e de cabeça raspada. Mas se por acaso a mulher tem cabelo longo aqui, tá? Só que eu não uso o véu, é como se estivesse raspada para aquela época. Então, se eu tenho cabelo longo aqui, faz de conta que tem cabelo longo, a mulher tem cabelo longo, e eu vou e deixo sem o véu. Então, é como interpretando, é como se fosse uma das seguidoras da deusa Afrodite. É aí que está essa interpretação. Agora, eu quero que vocês entendam em relação à cultura, algo que aconteceu recentemente no ano de 2023. O que aconteceu? Essa mulher aqui, ela estava em Israel, e o que acontece mesmo que não seja pecado, devemos respeitar as culturas. E essa mulher não respeitou. Ela estava em Israel, no Muro das Lamentações, e ela foi de biquíni ensinar a desrespeito. Ela desrespeitou aquela região e ela sabia que não poderia, tá? Porque lá eles avisam, então é notório que não poderia usar certo tipo de roupa, na verdade, faltar roupa naquela região. Tá? Existia praia, sim, Israel ela poderia estar de biquíni em outro lugar, não tinha problema nenhum. Mas naquele lugar, que é o Muro das Lamentações, onde as pessoas iam para se ligar mais a Deus, estar intimamente ligado com Deus, elas procuravam, realmente, é o Muro das Lamentações. Você conhece, acredito que deve conhecer a história. Se não conhecer, a gente pode conversar sobre isso depois, se quiser, colocar aqui nos comentários. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você tem que respeitar as culturas de cada local. E essa mulher não respeitou e acabou sendo presa em Israel, tá bom? Acabou sendo presa. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: a gente tem que respeitar cada local é de um jeito. Mas, Alejandro, por acaso o homem tem que deixar o seu cabelo comprido? Não, porque aquilo era uma região da época. Não tem as seguidoras de Afrodite, que tinham mais de 1000 prostitutas no templo dela? Certo.
E tinham homens que tinham cabelo comprido e que praticavam os mesmos hábitos, que era no caso da prostituição e também da homossexualidade. Então eles praticavam isso e eles viam homem com cabelo curto. Então é tipo assim, é um sinal, entendeu? É um sinal. Se eu vejo a mulher de cabelo raspado ou curto, então ela é uma seguidora de Afrodite. Se eu vejo um homem com cabelo muito comprido, então ele também pratica essas coisas. Então é uma forma de desmiuçar essa situação e de interpretar cada pessoa a partir da aparência dela, tá bom? E Alejandro, por acaso quer dizer que se eu tenho o cabelo grande, eu sou homem, tenho que usar cabelo curto? Não. Por quê? Porque a gente tem um exemplo de Sansão, o qual ele era nazireu, ele foi designado como nazireu antes de nascer, ou seja, no seu ventre, falou para sua mãe que ele seria nazireu, não poderia beber bebida forte, não poderia cortar seu cabelo e tudo mais. Então, olha só, ele deveria deixar o seu cabelo grande. Por quê? Porque o cabelo grande era uma forma de devoção a Deus. Se o Sansão cortasse o seu cabelo, quer dizer que era uma desobediência a Deus. Então, em Corinto era uma coisa, na época de Sansão, no local onde Sansão estava era outra, tá? Da mesma forma, tem igrejas em que só é permitido saia no pé. Só que tem igrejas que permitem saia no joelho. Tranquilo, não tem problema algum. Só que se você sair da sua igreja e ir para essa outra que tem determinada regra, é bom você respeitar a regra daquele local. Se você não concorda, se você fala, poxa vida, eu li essa passagem, eu interpretei dessa forma. Então, poxa vida, eu vou para outra igreja. Claro que a gente tem que ter decência, gente. Por exemplo, tem igreja que as pessoas o pastor acaba permitindo, principalmente a área da juventude, usando roupas indecentes. E aí já não fica legal, não é? Tipo, usando saia curta. Poxa vida, na igreja se assemelha a esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente veste, tá bom? Tudo tem que estar decente, independente se a roupa tipo está no joelho ou no pé, a roupa tem que estar decente, comportada, porque você também, poxa vida, se eu estou olhando uma pessoa e, querendo ou não, as prostitutas de hoje em dia procuram usar uma roupa que quer mostrar mais o corpo. Então, se eu estou indo para a igreja e quero mostrar mais o meu corpo, não dá certo, tá bom? Então, tudo com decência, tudo com ordem, respeite as regras que é da sua igreja. Não estou aqui falando que tal igreja é certa, que tal igreja é errada. Não, eu estou falando que esse hábito aqui era um hábito da igreja e que era algo regional para aquela época e para a igreja de Corinto, tá bom? Então, é isso daí. Qual é a reflexão? A sua realidade é diferente de outras culturas. Não julgue, respeite, tá? Respeite. Não julgue se outra igreja é de um jeito, apenas respeite ela. E tome cuidado com as interpretações bíblicas. Se por acaso você está falando, você está pegando porque você está cortando o seu cabelo. Gente, várias pessoas deixam de se preocupar com casos bem mais graves, deixam de se preocupar com envolvimento com drogas, com adolescente na área da sexualidade, com a pornografia, e passa a se preocupar, não, você cortou o cabelo, você vai ser disciplinado e pronto, acabou. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Não estou falando que, tipo, se é regra do local, não cortar o cabelo, ok, vai a conversa e orienta. Mas também tem que prestar bastante atenção nas áreas emocionais da pessoa, tá bom? Tem que prestar atenção. Além disso, você está passando por alguma coisa, eu quero te ajudar, eu quero te orientar. Se você está passando pela dificuldade da pornografia ou de masturbação, não importa o que seja. Eu estou aqui para te ajudar, entendeu? Você tem que ser um apoio, você tem que respeitar, você tem que ser o companheiro, acolher e não apenas ir e apontar. Fechou, gente? É isso daqui. Aqui, no caso, tá Corinto, tá bom? Peguei esse mapa da época para vocês conseguirem interpretar direitinho. Corinto, Éfeso, tudo certinho. Então, gente, um abraço para vocês e tchau, tchau.